Bom, então estamos de volta, vamos fazer mais um exemplo, certo? Primeiramente, nós vamos identificar as forças. Nesse caso aqui, eu disse que tem esse corpo, está apoiado na superfície, e ele tem uma massa de 5 kg. Então aqui, se ele tem massa, ele tem um peso, certo? Qual o valor do peso deste corpo? O peso é M vezes G. O peso é igual a massa é 5, o G é 10, então o peso é 50 newtons, certo? Então o peso é 50 newtons. Se ele tem 50 newtons para baixo, ele está apoiado na superfície, ele não está descendo, é porque ele tem uma força para cima, essa força é normal e ela tem o mesmo valor do peso. Tá, e agora? E o atrito? Bom, nesse instante, tem coeficiente de atrito, tá? O estático, o dinâmico, mas esse corpo não tem tendência de atrito. Só existe força de atrito se houver tendência ao movimento. Só existe força de atrito se houver tendência ao movimento. Então imagine que tem aqui uma força puxando este corpo para frente. Ora, agora tem tendência de movimento, e se esse corpo entrar em movimento, vai ser, né, se a única força que está atuando naquele sentido, vai ser para cá, tá? Mas eu ainda não sei se essa força foi suficiente para colocar o corpo em movimento. Mas se tem tendência ao movimento, tem atrito. E o atrito está aqui, ó. Tá? Desculpa aí. O atrito está aqui, ó. Sempre contrário ao movimento. Essa é a força de atrito. Se o movimento, a tendência ao movimento é para a direita, a força de atrito vai ser para a esquerda. Sempre contrário ao movimento, ok? Bom, então identifiquei aí que tem uma força que tende a botar o corpo em movimento, então tem força de atrito. Quanto é que vale a força de atrito? Vamos lá, tem duas. Tem a força de atrito estático, que é o coeficiente de atrito estático vezes a força normal. Então a força de atrito estático vai ser, o coeficiente de atrito estático é 0,2 e a força normal é 50. Então a força de atrito estático vai dar 10 newtons. Tem força de atrito dinâmico, se ele entrar em movimento, passa a atuar a força de atrito dinâmico, né? Se essa força aqui for ligeiramente maior que 10 newtons, ele entra em movimento, passa a atuar a força de atrito dinâmico, que é o coeficiente de atrito dinâmico vezes a força normal. É só um N, mas não tem problema. Força de atrito dinâmico é igual. Qual é o coeficiente de atrito dinâmico? 0,1. Quanto é que vale a força normal? 50. Tá? Tanto faz chamar ela de normal apenas ou Fn, né? Então a força de atrito dinâmico vai ser igual a 5 newtons. 10 newtons é a força que eu preciso para colocar o corpo em movimento. 5 newtons é a força que eu preciso para manter este corpo em movimento. Tá ok? Então agora vamos fazer alguns exemplos, tá? Então aqui eu tenho o seguinte. Diz assim, para cada caso abaixo, determine a aceleração do corpo, tá? Então vamos lá. Letra A, o primeiro caso aqui, tá? Então eu quero a aceleração, que vai ser a força resultante dividido pela massa. Veja que nesse corpo eu só tenho uma força, e ela vale 32. Ela é a força resultante. A massa é 8, 32 dividido por 8, vai dar uma aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado. Essa é bem facilzinha, né? A de baixo, seria a letra B, eu tenho 1, 2, 3 forças atuando. Pô, tem que achar a força resultante. Quanto é que é a força resultante? Bom, primeiro, eu tenho para a esquerda uma força de 48 e uma força de 30. Então, para a esquerda eu tenho no total 78 de força. E para a direita, 28 de força. Então, a força resultante é para a esquerda e vale 78, uma para cada lado. Ó, as duas no mesmo lado eu somei, tá? As duas no mesmo lado eu somei, deu 78. E tem uma de 28 no sentido oposto. Então agora eu faço a maior menos a menor, então sobra 50 newtons. Essa é a força resultante.
Então, a aceleração é a força resultante dividido pela massa. Isso vai dar uma aceleração de 50 dividido por 20, que vai dar uma aceleração de 2,5 metros por segundo ao quadrado. A de baixo, eu tenho uma força de 30 para a esquerda, 20 para a direita, a maior menos a menor dá 10, dá 10. Então, a aceleração, a força resultante é igual a 10 newtons para a esquerda. E a aceleração é igual à força resultante dividido pela massa. Então, a aceleração vai ser igual a 10 dividido por 2, dá uma aceleração igual a 5 metros por segundo ao quadrado, na mesma direção da força resultante, na mesma direção e sentido. Tá ok? O outro exemplo que eu tenho aqui diz assim, ó, um corpo de massa 4 kg encontra-se inicialmente em repouso e é submetido à ação de uma força cuja intensidade é 60 newtons. Calcule o valor da aceleração adquirida pelo corpo. Então, tu tem um corpo, ele tem a massa, né? A massa, que é igual a 4 kg, certo? E tem só uma força, portanto, ela é a força resultante, igual a 60 newtons. Ele quer a aceleração. A aceleração, força resultante dividido pela massa. Então, a aceleração vai ser igual a 60 dividido por 4. Então, a aceleração vai dar 15 metros por segundo ao quadrado. Ok? A número 3 diz assim, ó, qual a massa de um corpo que, sob a ação de uma força de 20 newtons, adquire aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado? Eu quero a massa. É a número 3. Então, vejam. Ele diz que se eu aplicar uma força de 20 newtons, ele vai ter uma aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado. Qual é a massa deste corpo? Eu tenho essa fórmula aqui, geral. Força resultante igual a massa vezes a aceleração resultante, né? A força resultante é 20. A massa eu vou calcular e a aceleração é 10. Passo 10 dividindo, 20 dividido por 10 é igual a massa. Portanto, vou ter uma massa de 2 kg. Tranquilo? Número 4 diz assim, ó, um carro com uma massa de 100 kg, partindo do repouso, atinge 30 metros por segundo em 5 segundos. Supõe-se que o movimento seja uniformemente variável. Calcule a intensidade da força resultante exercida sobre o carro. Bom, eu não vou desenhar um carro, vou desenhar um bloquinho aqui que está parado. Então, a velocidade dele é igual a 0. 5 segundos depois, este bloco, né, esse carro, ele vai ter uma velocidade de 30 metros por segundo. Eu sei que a massa dele é de 100 kg, ok? E ele diz que o movimento é uniformemente variável, ou seja, a aceleração é constante, é o que eu preciso, tá? Calcule a intensidade da força. Bom, gente, força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Eu tenho a massa, tranquilo, é 100, mas eu não tenho aceleração. Então, aqui vocês têm que lembrar que a aceleração é a variação da velocidade dividida pelo tempo. A variação da velocidade é a velocidade final, que é 30, menos a inicial, que é 0. Então, é igual a 30. Tá? Então, a aceleração vai ser 30 dividido pelo tempo, que é 5. A aceleração é igual a 6 metros por segundo ao quadrado. Então, a força resultante vai ser a massa,
que ele deu na questão, que é 100, vezes a aceleração, que é 6. Força resultante igual a 600 newtons. Tranquilo? Aqui não é do... Sobre um corpo de massa igual a 20 kg, atuam duas forças de mesma direção e sentidos opostos. Então, tu tem uma força para direita e uma força para esquerda. E elas têm 60 newtons e 20 newtons. Tá? Então, sobre um corpo de massa 20 kg, atuam duas forças em sentidos opostos, que correspondem a 60 e 20 newtons. Determine a aceleração do corpo. Bom, eu sei que a aceleração é a força resultante dividido pela massa. Quanto que dá a força resultante? 60, uma para cada lado, a maior menos a menor. 60 menos 20, 40 newtons. Então, a força resultante é 40, a massa é 20, então 40 dividido por 20 dá uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Tá ok?